vai ultrapassando camadas de consciência e vai até chegar na fase transcendental. E aí, o que se descreve do universo? A gente vai ver essa descrição do universo daqui um pouco, né, dentro da cultura védica. O universo, ele é, segundo a cultura védica, ele é como se fosse um ovo que tem camadas. Então, tem esse meio que nós vivemos, que é o espaço. Mas, na borda dele, a borda é feita de camadas. A primeira camada é de energia material grosseira. A segunda camada é de mente. A outra é de inteligência. A outra é de ego. A última é de ego. E cada camada é 10 vezes mais grossa que a camada anterior. E as camadas, por exemplo, da energia material grosseira, são 5 níveis também. Começa com terra, depois vai para água, depois vai para fogo, ar, éter, e daí vai... Né? Então, e cada camada é mais grossa. Então, quando o yogi, qualquer yogi, inclusive o Bhakti Yogi, tá evoluindo em sua consciência, ele vai cruzando por essas camadas. Ou seja, aquilo que é mais formal, de terra, que exige o nosso tato, nossos apegos ao tato, vai sendo superado. Aquilo que está conectado mais ao sabor da língua, que está relacionado com a água, a vida sexual também, vai sendo superado. Aquilo que nos atrai na forma, que é o fogo, vai sendo superado. Aquilo que nos atrai no toque de pele, a terra é o sabor, quer dizer, e é o cheiro. E no toque de pele, que é o ar, vai sendo superado. E aí, o que é o éter, que seria o som, aquilo que a gente escuta, vai sendo superado. Daí a gente entra na fase da mente. A nossa mente, que é um ambiente tão incrível, né, assim, tão fantástico em termos de realidade, as fantasias, os mundos fantásticos que existem no plano astral, que não existem aqui nesse plano grosseiro, mas estão no plano astral. O plano astral, gente, não é os planetas celestiais, não confunda, tá? Muitas vezes as pessoas confundem. Ah, mas, por exemplo, a gente assistiu aquele filme Nosso Lar, né? Que mostra uma cidade onde os espíritos desencarnados vão para receber um tratamento. Aquele Nosso Lar, ele está no plano astral. É o plano da mente. Não é um planeta celestial. Então, relacionado aos planetas celestiais, também existe plano mental. Também a mente, ela está como pano de fundo de tudo que é material. E os planetas celestiais são materiais. Mas o plano da mente é como se fosse um pano de fundo, cada vez mais sutil. E aí, você vai... o yogi vai atravessar essa etapa da mente e vai chegar na etapa da inteligência, da razão, do intelecto, do que é melhor. Tudo isso, ele vai superando, ele vai desapegando. E vai chegar na fase do ego, né, do posicionamento, de se encontrar como alguém dentro da existência material e percebe que não interessa. E aí está a questão de ser impersonalista ou personalista. Por isso que para alguns Bhakti Yogis, eles chegam nessa etapa e eles nem percebem que eles estão atravessando. De tanto que a prática focou no lado pessoal, eles não percebem que eles atravessaram essa parte do ego. E é uma etapa, assim, que é muito difícil para a maioria das pessoas, mas devido à prática de Bhakti, acaba não sendo tão difícil. Mas, gente, isso tudo pode ser consciente, ou seja, um devoto ele pode estar analisando o que está acontecendo com ele, ou ele simplesmente está fazendo sua prática de Bhakti, de devoção, e nem liga para analisar as coisas. E vai se aperfeiçoando. Aperfeiçoando significa que ele vai adquirindo siddhas, perfeições. E aí, no caso,
se chama um sadhana siddha, uma pessoa que, através da sua prática, atinge a perfeição. Então, nós temos vários exemplos de gurus que demonstraram perfeições devido à sua prática de sadhana, né? Passaram uma vida assim, como uma pessoa normal, daí começaram a praticar bhakti, e com o tempo foram demonstrando perfeições, sintomas yógicas de perfeição. E aí a gente vai pegar também pessoas assim, que não estão exatamente sob a denominação, a bandeira, né, o selo de yoga, mas que demonstraram perfeições também. E aí com a compreensão do Bhagavad Gita, né, assim, sobre essa questão do que é yoga, que é um termo tão abrangente, a gente vai entender que eles também foram yogis muito poderosos. Por exemplo, Jesus, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, né, entre muitos outros de outras denominações religiosas, né? Então, esse processo do yoga, ele não é ele não é um rótulo, ele não é uma marca, né? Ele é um caminho de iluminação. E esse caminho de iluminação, ele pode estar recebendo nomes diferentes em culturas, em sociedades diferentes, mas a ideia é justamente da pessoa se aperfeiçoar. Alguns escolhem o caminho da ação, karma, outros escolhem o caminho do conhecimento, jnana, outros escolhem o caminho da meditação, ashtanga, e outros escolhem o caminho de bhakti, né? E aqui Srila Prabhupada coloca como que é uma coisa que Krishna também fala no Bhagavad Gita, né? Como bhakti sendo o processo mais elevado e que dá também o logro, o tipo de experiência transcendental mais elevado. E aí, então, voltando, né, ao verso que me chamou a atenção, foi que os irmãos perceberam o Kali Yuga chegando e, ó, foram embora. Então, isso, né, a entender, assim, que um transcendentalista, ele não se identifica como o autor capaz de ajudar alguém. Não é esse o ponto. Quando a gente faz nossa prática de leitura do Bhagavatam, de outras escrituras, junto com outras pessoas, a gente percebe que as outras pessoas estão desfrutando, estão melhorando nas suas vidas. A gente não deve se considerar o autor dessas práticas. A gente deve se considerar um praticante também. Alguém que está recebendo a misericórdia de estar lendo uma escritura, de estar fazendo um exercício espiritual para si mesmo, se purificar a si mesmo. É muito elevado? É muito elevado. Traz muito benefício? Traz muito benefício. O fato de você se dispor a você, da sua energia para fazer a leitura, coordenar a leitura, é uma atenção especial? É uma atenção especial. Isso pode ser chamado de caridade? Pode ser chamado de caridade. Pode ser chamado de austeridade? Pode ser chamado de austeridade. Pode ser chamado de um ritual, um sacrifício? Pode ser chamado de sacrifício. Mas não importa como se chama. Importa o efeito, o benefício que a gente sente ao praticar. A gente tem que buscar essas essências das coisas. Né? Se a gente vai chamar de um nome específico tal, é só para ajudar a gente a entender melhor isso. Mas a gente faz para a gente mesmo melhorar. Né? Fala assim, mas eu estou indo lá dar alimentos para as pessoas na rua, né? E isso eu estou ajudando elas. Não. Você está ajudando a você mesmo. Você está fazendo uma prática que ajuda você mesmo. Mas se eu pensar assim, eu estou sendo egoísta. Não, você está sendo coerente. Coerente com a realidade que existe. Que quem ajuda, quem sustenta tudo e todo mundo é Krishna. Você só está fazendo parte desse mundo de Krishna e querendo incrementar sua existência, purificar sua existência e entender mais do que significa esse relacionamento com Krishna. Então, os Pandavas, eles não estavam sendo covardes quando eles saíram ali, bem quando o bicho começou a pegar de Kali Yuga. Eles estavam sendo inteligentes. Eles já estavam com uma idade avançada, já estavam sessentões, setentões, e aí eles falaram, não vamos ficar aqui não, porque, bom, os jovens aí vão dar conta desses perrengues que tem para resolver, e nosso irmão já saiu em busca da transcendência, a gente vai seguir ele, a gente vai junto com ele. Verso 46.
Todos eles executaram todos os princípios da religião e, como resultado, decidiram corretamente que os pés de lótus do Senhor Sri Krishna são a meta suprema de tudo. Portanto, eles meditaram em seus pés sem interrupção. Vaikuntha. Significado. O Senhor diz no Bhagavad Gita 7.28 que somente aqueles que fizeram atos piedosos em vidas anteriores, que se livraram dos resultados de todos os atos impiedosos, podem concentrar-se nos pés de lótus do Supremo Senhor Sri Krishna. Os Pandavas, não apenas nesta vida, mas também em suas vidas anteriores, tinham sempre executado o trabalho piedoso supremo. E assim, eles estão sempre livres de todas as reações do trabalho impiedoso. É completamente razoável, portanto, que eles concentrassem suas mentes nos pés de lótus do Supremo Senhor Sri Krishna. Segundo o Sri Vishwanath Chakravarti, os princípios Dharma. Segundo o Sri Vishwanath Chakravarti, os princípios Dharma, Artha, Kama e Moksha são aceitos por pessoas que não estão livres dos resultados da ação impiedosa. Essas pessoas afetadas pelas contaminações dos 4 princípios acima não podem aceitar de imediato os pés de lótus do Senhor no céu espiritual. O mundo Vaikuntha está situado muito além do céu material. O céu material está sob a direção de Durga Devi, ou energia material do Senhor. Mas o mundo Vaikuntha é dirigido pela energia pessoal do Senhor Supremo, Shrimati Radharani. Só para contextualizar, né? Dharma, Artha, Kama e Moksha são ditos como os 4 princípios da vida humana. Então, a vida humana, assim, se você olhar, né, a grosso modo, você vai perceber assim, é interessante para desenvolver economicamente, é natural para qualquer ser humano procurar desenvolver economicamente, é natural procurar satisfação dos sentidos, é natural tentar se livrar dos problemas, buscar soluções. Parece que na vida humana é natural isso, faz parte da vida humana, sempre estar buscando soluções. E buscar uma harmonia com o meio ambiente, buscar uma harmonia com a natureza, com as outras pessoas, outros seres humanos, com o próprio corpo, ou seja, cumprir o Dharma. Então, parece que fazer isso é o objetivo da vida humana. Aqui, Vishwanath Chakravarti, Srila Prabhupada, mencionando Srila Vishwanath Chakravarti, está dizendo que essa preocupação é para pessoas que estão contaminadas por ações impiedosas de vidas passadas. Olha só que louco. Ou seja, as reações pecaminosas nos fazem preocupar em nos libertar delas e focar nesses princípios que são os mais básicos da vida humana, mas que são progressivos. São para uma vida humana cada vez mais elevada. Se a gente se livra das reações pecaminosas, é natural que a gente se foque nos pés do Senhor Supremo. Olha só que louco que ele fala isso. Então, o que acontece? Vamos pegar o exemplo que a gente estudou no Madhurya Kadambini. Se a gente passa a etapa de Anartha Nivriti, nós vamos ficar firmemente estabelecidos, a nossa fé vai ficar firmemente estabelecida nos pés de lótus do Senhor Supremo, e a gente vai, então, em busca desses pés de lótus, com muita firmeza, sem se balançar por mais nada, e rapidamente vamos avançar até Prema, amor puro pelo Senhor Supremo. Então, dentro desse contexto, que enquanto nós estamos limpando nossos anartas, essas preocupações vão nos afetar. Preocupação com prosperidade, preocupação com satisfação sensorial, com salvação, se livrar dos problemas, e com fazer o correto, com Dharma. Isso é natural enquanto nós estivermos influenciados pelos nossos karmas prévios. Quando passar o nosso processo de bhakti, o nosso processo de limpeza, superar essa etapa de anartas, Anartha Nivriti, e nós estivermos estabelecidos firmemente na devoção, isso não afetar mais, isso não vai mais importar. A gente vai olhar esses esforços humanos com certo desdém. Vamos olhar assim como
com muita atenção, muito foco na prática de serviço devocional. Tudo conectado com a prática de serviço devocional. Essa é como o estágio que os bhaktas, uma vez nós já falamos isso, né? Como que dentro do processo, o processo é tão longo que a gente costuma colocar marcos ao longo do caminho para a gente falar, opa, já cheguei nessa etapa, opa, estou avançando, estou chegando na próxima etapa. Então, um marco assim que parece ser longe também, mas é muito importante assim que não é tão longe, porque a gente percebe que já entrou numa determinada fase, é um marco de nishta, de firmeza de fé. Esse marco de nishta, ele é alcançado após a etapa de Anartha Nivritti. E existem as etapas anteriores a Anartha Nivritti são fé, desenvolver fé pelo Senhor Supremo, pelos servos do Senhor Supremo, Sadhu Sangha, que é buscar essa associação que nos permita ter essa devoção, incrementar nossa fé, Bhajana Kriya, aprender processos devocionais, e quando nós aprendemos os processos devocionais e nós começamos a fazer as práticas, nós começamos a etapa de realmente sentir que nós estamos avançando. É a etapa de Anartha Nivritti. Quando começa a Anartha Nivritti, é uma etapa em que a gente parece que entrou na ação de Bhakti. Parece que o processo começou a fazer efeito em nós. Que começam a vir as loucuras da mente e em vários... Aí lembra do Madhurya Kadamini que tem 6 etapas de instabilidade. A gente vai ultrapassar uma por uma. E nessas etapas, a gente vai sentir luta específica em alguma dessas etapas de instabilidade. Quando a gente sentir a gente lembrar do Madhurya Kadamini, né? Dar uma folhada e falar assim, que etapa mesmo que eu estou agora? Porque eu estou me sentindo tão mal, estou com vontade de desistir. Pô, esse grupo até que foi legal, em vários momentos a gente falou que foi legal, a gente sentiu que era néctar, mas agora eu estou a fim de desistir. Por quê? Qual obstáculo eu estou enfrentando? Aí vai lá no Madhurya Kadamini e identifica qual obstáculo está enfrentando. E aí você percebe que etapa aqui está. E aí percebe que precisa superar, manter a prática para superar outras etapas até chegar em Nishta. Que Nishta é um grande marco, assim, é um grande... né? E aí quando você chegar em Nishta, vai ser natural que você vai estar olhando para muito mais além, olhando para Bhava Bhakti, a satisfação, o prazer que existe na própria prática. Todo o prazer que dos sentimentos, das doçuras da relação com o Senhor Supremo. Você já vê isso em Nishta. Você vê? Então é o próximo marco. E é um marco que não demora a chegar, porque em Nishta, todo o peso que nós carregamos, que nos dificulta muito no nosso progresso espiritual, é deixado para trás quando nós alcançamos Nishta. Então a pessoa avança rápido. Só para dar uma lembrada aí, né? Nós estudamos tudo isso já há vários meses, aí dá uma rememorada, assim, né? Nas escrituras que nos ajudam a nos situar. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Eu fiz uma encadernação do Madhurya Kadambini, aquele que o senhor mandou para nós, né? E eu comecei a ler ele ontem, praticamente, assim. Legal. E estou começando, né, Prabhu? Estou dando uma olhadinha ali nele ali, e agora que o senhor citou ele, eu vou ficar mais atento ainda, né? Por favor, fique bem atento. É um livro assim que merece ler bem devagarzinho. Eu percebi que tem que ser bem devagar mesmo. Aí o senhor falou ali que, se não me falha a memória, foi o Maharaj Parikshit, né? Que ele começa a agir como Brahman. É isso mesmo ou eu entendi errado? O Maharaj Yudhishthira. Yudhishthira. Sim, ele começa a agir como Brahman. E como é que o que é isso na prática ali, Prabhu? Não sei se o senhor falou e eu não prestei atenção. O que seria? Porque eu já ouvi falar que
né? Se realiza o Brahman é a mesma coisa? Sim, Realizar o Brahman é a mesma coisa? sim. Uma E pessoa, assim, uma pessoa que está na consciência Brahman, ela não vê que está fazendo alguma coisa. Ela vê assim claramente que o corpo age por si só e que ela é um espírito que não tem nada a ver com aquilo, com aquele funcionamento da matéria. Ela se vê como uma energia diferente da matéria, claramente assim. Então ela não identifica seu próprio eu com a matéria em nenhum aspecto, nem mental, nem intelectual, nem físico de qualquer forma, físico grosseiro, né, eu falo. Nada material. é tipo mais ou menos assim, cai a ficha totalmente que tu estás de passagem e que tu está só observando e passando por uma experiência, é isso? Cai a Exato, ficha totalmente para isso. totalmente, exatamente, exatamente. E se diz assim, que o devoto, ele entra nessa fase, às vezes sem perceber. Os devotos inistas, eles estão nessa fase sem às vezes perceber. Sem assim focar, dizendo, agora eu estou em Brahman. Não, não é isso. Inista, você começa a perceber alguns sintomas, eles não se perturbam muito pelos eventos externos. Eles não se perturbam com a matéria. As decisões que eles tomam é sempre relacionadas com o serviço ao Senhor Supremo. Ou seja, toda a matéria que eles percebem ao seu redor está conectada com o serviço ao Senhor Supremo. O carro é para servir ao Senhor Supremo, a comida é para servir ao Senhor Supremo, a roupa é para servir ao Senhor Supremo, tudo é para servir ao Senhor Supremo. E eles não conseguem ver de outra forma. Então, quando eles pegam algo, eles parecem que estão agindo normalmente igual outras pessoas. Só que tudo tem uma conexão com o Brahman, tudo tem uma conexão com a transcendência, tudo é para servir a transcendência. E quando acontece alguma coisa que afeta pessoalmente eles, materialmente falando, eles não se perturbam. Então aí você já fala, opa, esse cara aí deve estar nessa etapa. Pelos sintomas. A gente não consegue entrar na cabeça de uma pessoa para entender qual etapa ela está de evolução de consciência. Mas pelos sintomas você já começa a identificar. Opa, essa pessoa não se perturba muito por determinados eventos materiais. Então, por exemplo, ela não se perturba por frio e calor. Ela não se perturba por quando ela perde dinheiro ou ganha dinheiro. Ela está tranquila. E ela está sempre focada na sua prática de bhakti ou de outro tipo de yoga. Opa, então você fala, opa, essa pessoa tem um nível. Mas se alguém chega e fala assim, você é um praticante fracote e ela se perturba, opa, então tem um nível que ela se perturba ainda. Níveis mais grosseiros ela não se perturba, mas níveis mais sutis que envolvem o ego, ela se perturba. Então ela não está ainda na fase Brahman, mas está quase. Está quase, ela está ali, ela está numa consciência mais elevada. Então, mas o pessoal xingou tal, e o cara não se afetou. Ficou de boa. Opa, esse parece que já está na fase Brahman. Porque supera o que é tão importante, né? O ego, assim, o ego é a última camada, né? Então, alguns sintomas vão demonstrar que ela está assim, né? Mas a ideia se diz assim que nós precisamos, os gurus, guru é uma função, né? Guru não é uma pessoa que está ali empoderada e virou guru porque ela ganhou poder. Não é isso, é uma função. Mas se recomenda assim que os gurus eles estejam no mínimo em nista, se recomenda. Que a gente quando vai buscar, né, um guru de bhakti, que a gente encontre pessoas que estejam no mínimo em nista, para elas nos levarem, pelo menos, no mínimo, nessa etapa. Né? Assim, que elas têm experiência dessa etapa de nista e elas podem nos ajudar a chegar lá também. Então, elas facilitam, né, nosso processo. E, claro, se elas estão em nista, elas estão olhando Bhava e estão olhando Prema. Então, elas vão nos indicar esse caminho até lá. Mas é importante, assim, é uma companhia muito saudável já, encontrar devotos em nista. É muito bom, assim, encontrar pessoas assim, né? E aí o discípulo se recomenda
que o discípulo, o devoto, ele busque as pessoas desse nível e fique observando. Será que está? Será que não está? Né? Fica observando, apoiar nas escrituras, né? As escrituras, elas falam desse tipo, falam dos níveis de devoção, se a pessoa é canista, madhyama, uttama. Então, você recomenda que um guru, uma boa associação, seja no mínimo madhyama. Idealmente, nós temos que buscar o uttama, mas é muito raro encontrar um uttama e reconhecer um uttama. Muito raro. Então, a gente pode tentar encontrar um madhyama. Então, também baseado nas descrições de um madhyama, observar se o nosso guru tem essas características de um madhyama ou não. Não é um processo assim que você tem que chegar e... porque ele tem guru, tem nome espiritual, eu também quero. Sabe assim? Eu também quero. Quero entrar nisso. Quero entrar nisso porque isso aí é legal, é o melhor processo, está lá no Bhagavad Gita e tal. Não. Vai assim, escolher a associação, ter um critério, né, para se associar e buscar, assim, cultivar uma associação saudável, que seja progressiva, é muito importante. Faz parte da própria evolução do processo. Com certeza. Essa questão de procurar espiritualidade e ser melhor, né, Prabhu? A gente vê que tem muitas pessoas, como o senhor fala aí, né? Existe, né? Não só em todos quanto é tradições, né? Existem aquelas pessoas que procuram porque, tipo assim, modinha, né? E a gente percebe, né? Tem pessoas que estão ali por ego mesmo, né? E, É uma... e, Eu diria que não é talvez ego, mas diria que são satisfações mais básicas, porque esses processos, eles são processos de yoga, eles levam as pessoas para o modo da bondade. No modo da bondade tem um nível de satisfação sensorial, mental, intelectual, melhor do que em outros níveis de energia, em outras energias. Então, as religiões, as práticas de yoga, elas trazem um ambiente mais auspicioso. Então, é uma busca de um nível de satisfação. A questão é a gente encontrar associação dentro desses processos que nos levem à essência mesmo, nos tirem dessa etapa mais superficial de uma busca de satisfação externa, né? E façam a gente encontrar esse ponto onde nós estamos e de onde nós queremos chegar. Quem somos nós e o que nós queremos da nossa vida. A gente precisa encontrar associações que nos despertem isso. E como é difícil a gente não se enredar, né? É muito difícil. Porque daí, assim, tem umas fases, assim, bem tranquilas na vida. Mas daí, às vezes, acontece uma coisa e daí a gente, né? Comigo, né? Pela ignorância, não consigo tratar normal. Eu tive um episódio de uma coisa bem material, de compra, e que daí a pessoa mandou o roupeiro errado e eu fui trocar e ela disse que eu não tive lá. Daí disse para minha filha que eu não estive na loja, que eu não estive lá. E daí eu calmamente, que eu perdi toda a calma, né? Perdi toda a calma. Uma loucura. Daí perdi totalmente a calma. A Luísa me ligou e disse: mãe, ele disse que tu não teve lá para trocar. Eu disse: como? Daí assim, mas assim, que coisa, né? Daí eu não consegui me controlar. Eu podia simplesmente dizer: olha, eu estou com papel aqui teu, provando, com desconto, assinado por você. Mas não consegui, né? Daí veio o que não devia vir, que é a ira. E a minha filha ainda foi mais conseguiu, apesar de tudo, conseguiu se controlar e dizer que ele foi desrespeitoso, né, comigo, dizendo isso. Mas assim, sinceramente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender essas coisas que acontecem. É teste, eu acho, né? É teste. E o enredamento faz cair. Depois a gente refletir o porquê que eu caí nisso, que eu não consegui ficar.
tranquila, né? Mas tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado na vida. Tudo é um aprendizado. Da não a gente conseguir o equilíbrio e não se enredar. Eu tenho uma questão, por exemplo, essa situação que a nossa amiga Neida colocou, ela é muito comum, né? Comigo também, é que eu não saio contando aí as coisas para pronto. Mas agora até que eu melhorei de uns anos para cá, mas nossa, eu afrontei muito essa na rua. Aí, isso está na camada do ego, que é a mais grossa, ou é na inteligência mesmo, Goura? Então, o ego é uma parte assim que ela é muito sutil. O ego ele é muito sutil, é muito difícil de transpor, muito difícil, porque o ego ele é a identificação com qualquer elemento da nossa existência material. Qualquer elemento. Seja um elemento sutil, um elemento grosseiro. Qualquer um. Então, imagina que quando a gente leu lá no Bhagavad Gita os 24 elementos do campo e as interações, né? Vishwanath Thakur depois ele faz um comentário que ele vai descrevendo as interações dos 24 elementos que fazem a determinação, a fé, a felicidade, a experiência de felicidade que a gente sente, o medo, a coragem, todas essas coisas, elas são interações dos elementos materiais que resultam num super robô, que é um robô que parece sentir, falar e sentir emoções, tudo. Esse robô, que é o nosso corpo material, ele faz tudo isso. É um autômato que faz tudo isso. Disso que a gente acha que é o corpo humano, que a gente sente amor, que a gente sente saudade e tal, mas não é da nossa alma. A gente está assistindo um filme dentro de um robô que faz tudo isso e está achando que é isso. A gente está observando e dando energia para tudo isso acontecer em relação ao mundo material. E são coisas que acontecem materialmente também, que passam com o tempo, não ficam conosco permanentemente. Não somos nós. Então a gente se identifica com essas coisas e essa identificação é ego. Qualquer coisa. Sentiu medo e se identificou, achou que é você mesmo? Ego. Sentiu uma raiva e achou que é você mesmo? Ego. O corpo sente raiva. Por exemplo, o que aconteceu com a Neida não tem a ver com a Neida, tem a ver com o corpo dela, com a mente dela. E ela pode observar tudo isso de longe. E não sou eu. Meu corpo que reage assim nessas situações. Tudo bem, não vai gerar mais karma por causa disso. Não vai limitar ela por causa disso. É uma coisa natural do corpo dela, do condicionamento desse momento, do autômato que ela está ocupando nesse momento. Mas ela não é essa raiva. Ela não é essa pessoa que passa por essa situação e vai fazer isso. É o corpo dela que faz isso. É natural para o corpo dela fazer isso. Precisa mudar o corpo? Talvez não. Precisa alcançar a transcendência, deixar isso de lado. Não precisa mudar o corpo. Essa preocupação em mudar pode ser uma armadilha do ego também. Ela em nenhum momento é favorável. Poxa, olha só como eu sou condicionado, como eu gostaria de ser diferente, poderia ser melhor e tal. Mas enquanto a gente se identificar que somos nós que estamos fazendo isso, ego. Entendi, obrigada, Goura. Prabhu, desejar não querer mais ter... Desejar não querer mais ter esses sentimentos assim é um tipo de identificação com o ego? Então, pode ser sim. Essa é uma pergunta bem importante, porque ela faz a gente evoluir um pouquinho nessa conversa que nós estamos tendo. Já deu a hora, mas eu acho que vale a pena até segurar essa conversa, essa pergunta no ar. Mas eu vou tentar dar alguma coisinha para a gente pensar durante o dia hoje. A questão
que nós vimos lá no Silpa de Samrita, não sei se vocês lembram, o primeiro verso do Silpa de Samrita, Vacho Vegan Krodavre, ou seja, controlar os impulsos da ira, da mente, da fala, da língua, do estômago, dos genitais. Quem consegue controlar esses 6 impulsos é capaz de instruir o mundo inteiro, ou seja, é capaz de ser amigo do mundo inteiro. Esse é o primeiro verso do Silpa de Samrita. Então, mas o que significa controlar esses impulsos? Significa justamente, não é que esses impulsos vão deixar de acontecer. É que a gente vai deixar de observar esses impulsos como algo preponderante na nossa existência, importante demais na nossa existência. Eles estão acontecendo ali. Mas como eu não dou atenção, eu não faço com que aquele impulso resulte em outras ações que eu nem gostaria que acontecesse na minha vida. Então, o fato de eu não dar atenção faz com que aquilo não cresça, não floresça com a minha consciência, com a minha energia. Porque eu sou energia, eu sou consciência, eu sou a vida que está por trás dessas coisas. As coisas estão acontecendo no meu corpo, no meio externo, materiais. Não comigo, mas como eu dou atenção, essas coisas prosperam no mundo material com a minha atenção, com a minha energia. Então, controlar o impulso significa eu vou me desvencilhando dessa identificação, mas quando eu vou me desvencilhando dessa identificação, vamos lembrar um pouquinho do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita fala assim, você só consegue deixar um gosto inferior quando você tem um gosto superior. Então, eu vou me desapegar de determinadas identificações que me fazem reagir de um jeito que não é legal para mim, eu acho que não é bom para mim, eu que estou aqui dentro, não gosto de ver isso no meu próprio filme. Eu quero montar o meu roteiro, o meu filme, e não é legal para mim. Então, eu começo a me desvencilhar disso, focando meu eu, minha atenção, meu ser, em outra coisa que me seja favorável. Então, eu vou purificando meu ego. Essa é a proposta de Bhakti Yoga. Eu vou purificando essas características do meu ser, que inclusive envolvem um corpo material, para servir ao Senhor Supremo. Quando eu começo a praticar isso, eu começo a notar que tem certas coisas que acontecem ao meu redor que não estão relacionadas com a minha meta de servir ao Senhor Supremo, de amar ao Senhor Supremo, que não são importantes para mim. Então, eu vou dando menos atenção e vou começando a dar mais atenção aqui. Mas isso não quer dizer que eu não vou ficar irado. Se eu tentar eliminar a ira, eu vou estar eliminando de mim algo importante. Aqui, servindo ao Senhor Supremo, existe ira também. Eu só tenho que mudar o foco. E quando eu usar a ira para servir o Senhor Supremo, vai ser uma ira que vai ajudar todo o mundo. Não é uma ira destrutiva, que vai ser prejudicial. Então, num momento de prática agora, a gente pode começar a ver esses movimentos e falar assim, opa, essa ira, com essa ajuda do Bhagavad Gita, né, que a gente já tem estudado, essa ira, ela é um produto do meu corpo, do contexto que eu estou. É uma reação natural, não sou eu. Mas eu gostaria, por favor, meu senhor, de usar isso para sua satisfação. Que mesmo quando aconteça esse lance de ficar irado, que seja, por favor, me ocupa no seu serviço. Eu não sou capaz de controlar esse corpo como os grandes yogis e tal. Eu nem sei como é que faz isso. Mas fazer oração eu sei. E o senhor disse que Bhakti Yoga era o mais elevado processo de yoga. Então me ajuda. Me ajuda a entender como eu lido com essa situação. Me ilumina dentro do meu coração. Me ilumina porque eu me sinto tão triste quando eu vejo essas situações, mas eu não quero perder uma essência de mim. Eu quero me entregar completamente para você. Inclusive irado. Quando aparecer uma ira, eu quero que essa ira seja para você também. Tudo. Então, quando você vai trabalhando essas questões, você está se colocando completamente nas mãos do Senhor Supremo. Você não está tentando eliminar uma parte de você. Ah, muito bom. Muito bom Maravilha, refletir sobre isso. Gratidão. Obrigado aí por vocês perguntarem e por vocês compartilharem esses momentos tão lindos de vocês, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Krishna, até amanhã. Hare Krishna. E a todos. Gratidão. Tchau.